Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Bom dia, hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020. Esse é o seu Jornal da Rede Alesp, trazendo as principais informações do que acontece no país e no mundo sobre a Covid-19. Eu sou Carolina Franca e está no ar agora mais um Jornal da Rede Alesp. São entrevistas com parlamentares, autoridades e especialistas de vários setores. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E a gente já começa, né, Carolina, falando do que de mais importante aconteceu ontem, terça-feira, aqui no estado de São Paulo e no Brasil. E a gente confere, então, justamente os dados da Covid-19 em todo o país nessa quarta-feira. Segundo o levantamento junto às secretarias estaduais de saúde, foram registradas 24.600 mortes pela Covid e 394.507 casos confirmados da doença em todo o país. E o balanço do Ministério da Saúde de terça-feira informa 24.512 mortos em 391.222 casos. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos confirmados da doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Vamos conferir também a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 86% em todo o estado. Em Alagoas, 79% da rede pública e contratualizados. No Amapá, 97,78% em todo o estado. No Amazonas, 82%. Na Bahia, 68,58% em todo o estado. No Ceará, 89%. No Espírito Santo, 77,55%. Já em Goiás, 54% dos leitos de gestão estadual. No Maranhão, 94,31% na capital. Em Mato Grosso, 12,2%. Mato Grosso do Sul, 1,4% em todo o estado. Minas Gerais, 67%. E continuando com os dados, no Pará, 81,58% dos leitos ocupados em todo o estado. Na Paraíba, 73%. No Paraná, 37,90%. Piauí, 61% em todo o estado. Em Pernambuco, 97% em todo o estado. No Rio de Janeiro, 86%. No Rio Grande do Norte, 72%. Já no Rio Grande do Sul, 71,1% em todo o estado. Em Rondônia, 62%. Santa Catarina, 61,70% do sistema público em todo o estado. Em São Paulo, 74,50% em todo o estado. Em Sergipe, 81,20% do sistema público. No Tocantins, 50% dos leitos ocupados em todo o estado. Distrito Federal e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação. Jornal da Rede Alesp. E como a gente vai sempre anunciando diariamente aqui no Jornal da Rede Alesp, segunda a sexta-feira, desde as 9h30 da manhã até 2h30 da tarde, as principais informações para você que está vendo, nos ouvindo, também por todas as plataformas da Rede Alesp, as principais notícias do que vai acontecendo da pandemia. A gente sempre diz, né, Carol? A gente sempre diz que dia após dia as coisas vão mudando e a gente vai vendo que as taxas de ocupação de leitos de um dia para o outro vai aumentando. Então é por isso que a gente usa a nossa hashtag, continua usando sempre, né, de ficar em casa, o quanto é importante para quem não precisa ir e vir, ficar em casa, né, Carol? Exatamente. E quem precisa sair para fazer alguma coisa ou trabalha no serviço essencial, utilizar a proteção facial aqui em todo o estado de São Paulo. E para iniciar, né, Júlia, as nossas entrevistas, vamos receber agora o Ricardo Lopes. Ele é secretário de Saúde da cidade de Socorro, aqui no interior paulista. Ele nos fala sobre as medidas de combate à Covid-19 que a cidade está realizando. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlio. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo jóia, secretário. A gente quer saber se realmente está jóia aí em Socorro. Como é que está a situação da cidade nesse momento? Graças a Deus, por enquanto, Carol, está numa situação controlada. Estamos aqui com 9 casos positivos. E, infelizmente, ontem foi o nosso primeiro óbito
mas na verdade era uma paciente de 83 anos que tinha uma neoplasia, né? Um tumor na cabeça e infelizmente veio a óbito. Mas de acordo com as ações que nós fizemos aqui, estamos numa situação controlada sim, Carol. Bom dia, doutor Ricardo. Então, foi confirmado um óbito, né, apenas, e vocês também têm um óbito suspeito, segundo os dados atualizados na data de ontem, né, 10h30 da manhã. E a gente vê que é um número bem abaixo, né, do que a gente tem registrado também nas outras cidades. Eu queria saber qual que é o papel, não só das barreiras sanitárias, né, como as realizadas na sexta-feira, por conta do feriado antecipado, mas a importância delas e das outras medidas para que esse número continue tão abaixo, né? E que bom. Nós fizemos assim, Carol, nós fizemos as barreiras sanitárias, orientando as pessoas que estavam passando na barreira sanitária para que estivessem de máscara. Infelizmente, algumas pessoas que vieram em nossa cidade, que eram de outros municípios que estavam sem máscara, tiveram que retornar à sua cidade de origem, porque já havia um decreto estadual de que não poderiam circular em nenhum lugar sem a máscara. Então, nós fizemos isso, foi aferido a temperatura de cada morador que estava passando, cada turista que estava chegando em nossa cidade, e evitando assim a circulação dessas pessoas sem o uso de máscara, para evitar o contágio mesmo. E a gente sabe, secretário, o quanto é importante essa questão do isolamento social, além das máscaras que o senhor acabou de falar. Eu entendo que, então, Socorro e as pessoas que moram em Socorro, os munícipes, eles estão colaborando nesse momento. Para quem não conhece a cidade de Socorro, hoje, quantos habitantes Socorro tem? Nós temos 40 mil habitantes, quase 41 mil habitantes. Se a gente for pensar, para 41.009 casos, realmente a cidade está conseguindo, nesse momento, conter a Covid-19. Além disso, das máscaras, das questões das barreiras sanitárias, o que a cidade tem feito com os munícipes que parece que estão ajudando mesmo a não propagação do coronavírus, né, secretário? Exatamente, Carol. O que nós montamos, através do nosso plano de contingência, nós montamos um cadre aqui, é o Centro de Atendimento a Doenças Respiratórias. Nós temos 14 postos de saúde. Por que a ideia do cadre? A ideia do cadre, Carol, é para que os outros postos de saúde pudessem estar atendendo as outras patologias. E no cadre, para que possamos concentrar esses pacientes com suspeita, para que não haja infecção em outros postos de saúde. Fizemos também vários mutirões onde os nossos profissionais de saúde percorreram durante a cidade, orientando as pessoas para não estarem na cidade sem máscara. As pessoas que não tinham máscara, nós estávamos com algumas máscaras já dadas, até inclusive foi uma oportunidade muito interessante que os empresários de nossa cidade colaboraram muito conosco, dando máscara, e esses nossos profissionais de saúde ofereciam essas máscaras para as pessoas carentes, as pessoas que não tinham condições de usar máscara. Tudo isso foi feito para que as pessoas tivessem a consciência de que, com o uso da máscara, o álcool em gel e todas as maneiras protetivas, nós poderemos continuar com esses números baixos, com esses números controlados. A nossa taxa de ocupação hospitalar chega em 14%. Separamos 15 leitos dos 66 leitos do nosso hospital somente para o atendimento do Covid-19. Separamos também, temos agora a nossa UTI com 7 leitos. No momento, a nossa UTI está sendo financiada somente pela Prefeitura, ainda não fomos credenciados pelo Estado, mas também temos a nossa taxa de ocupação de 13% da nossa UTI. Tudo isso nos preparando para que possamos continuar com essa situação controlada, Carol. Perfeito. E, secretário, eu queria saber um pouco de como você está sentindo a população, né? Você disse que estão fazendo mutirões, fazendo orientações, a infraestrutura, você acabou de citar como que está a situação das UTIs, e a população, de forma geral, tem respeitado o isolamento social, né? Tem sim, tem respeitado. Existem, nós estamos, quando a população recebe o panfleto, nós colocamos eles entendendo a necessidade desse isolamento social, entendendo se existe a necessidade também de sair pelas ruas por conta do trabalho, né, para esses trabalhos essenciais, que saiam protegidos, que saiam com a máscara, tudo isso para a prevenção. Tendo a colaboração da população, Carol, nós temos assim, podemos continuar com esses números controlados e não permitir que nossa saúde entre em colapso, Carol.
Ricardo, você disse que a taxa ali de ocupação de vocês é de 13%, né? Como é que está o entorno, né, da cidade? Eu digo, as cidades vizinhas que talvez precisem de alguma ajuda com relação a leitos. Como é que vocês aí na região, os secretários e os prefeitos têm conversado com relação a essa colaboração de um município com o outro? Carol, nós estamos fazendo parte, nós fazemos aqui Socorro, parte de um colegiado de 11 municípios, que é o colegiado de Bragança Paulista. Infelizmente, Carol, a situação fora de nosso município está numa situação mais delicada, porque exatamente todos eles dependem da região de Bragança Paulista, da cidade de Bragança Paulista, para os leitos de UTI, que atinge uma taxa de 110% de taxa de ocupação. Atibaia também já está com uma taxa maior. Nossa cidade está com essa taxa menor, por conta também de que nosso leito só está sendo usado para Socorro, Pedra Bela e Pinhalzinho. Nós fazemos, existe uma pactuação do colegiado para que nós possamos atender Pedra Bela e Pinhalzinho. Mas, infelizmente, as cidades menores que estão em nossa volta, que não têm hospital, estão passando por sérias dificuldades por conta dessa falta de leito de UTI, não somente por conta do Covid-19, mas também por outras patologias também, Carol. Perfeito. E, secretário, Socorro, a gente sabe que é uma cidade bem turística, né? A sua economia tem relação direta com essa atividade. A gente gostaria de saber como o município está lidando com essa questão, como que está funcionando também economicamente, né? Infelizmente, Carol, a hotelaria está fechada mesmo, né? São poucas comércios que estão funcionando. Nós esperamos agora, a partir de primeiro, uma retomada do comércio. Nós esperamos, a partir de agora, que haja uma flexibilização, mas essa flexibilização com critérios, porque nós observamos que a nossa região, a nossa cidade está numa situação controlada e precisamos que essa economia volte dentro da sua normalidade o máximo possível para que essas pessoas possam ter a sua economia preservada, né? Hoje, Socorro passou de uma taxa, nós tínhamos no início de alguns anos atrás 32% de cobertura de atenção básica. Hoje, com 93% de cobertura de atenção básica, nos ajudou a estar nessa situação um pouco mais controlada. Os nossos pacientes passam pelo posto de saúde, são, na mesma hora, orientados pelos enfermeiros dentro de uma cidade. Você imaginou, Carol, numa cidade de 41 mil habitantes, nós temos 14 postos de saúde, quer dizer, uma atenção básica bastante descentralizada. Temos o nosso hospital com 15 leitos reservados para o Covid-19. E também temos aí 7 leitos de UTI, num total de 11 respiradores. Tudo isso nós nos preparamos, nos planejamos para que essa situação ficasse controlada. Existe muita necessidade, vamos continuar com isso, né? Visitando todos os comércios, visitando todos os lugares que podemos chegar, principalmente nas áreas de zona rural, para que as pessoas possam entender a grande necessidade do isolamento social e também do uso de máscara, para que esses números continuem baixos. Ricardo, você tocou num ponto, agora há pouco, na sua resposta, falando de que vocês imaginam, até pela questão hoteleira da cidade, turística, que a partir do dia 1º de junho tenha essa flexibilização, claro, em cada região. Mas você disse, assim, o quanto é importante ter a flexibilização com consciência. E quando a gente fala em consciência, a gente está falando das pessoas, né? Eu queria que o senhor fizesse essa análise, né, nesses 2 meses e pouco de pandemia no Brasil, o quanto as pessoas talvez não se conscientizaram do modo que deveria. Exatamente. Carol, nós temos que entender que até que se apareça uma vacina, até que a situação exatamente volte ao normal, que isso vai demorar um tempo, existe a necessidade de cada pessoa entenda que eles precisam se proteger. Nós não sabemos como será essa flexibilização, nós estamos ainda esperando o decreto de Estado, mas que a normalidade ela venha com proteção. Por isso que eu digo flexibilização com critério. Isso é muito importante, porque se não houver isso, se não houver uma consciência por parte de cada pessoa ter a consciência da necessidade dessa proteção, nós estaremos arriscando, eu estarei arriscando a minha vida e a vida da pessoa que está perto de mim. Por isso é necessário que tenha a consciência, e isso nós observamos, que nós temos a consciência do pessoal do nosso comércio, dos nossos empresários aqui de Socorro, temos a consciência da população,
temos a consciência do poder público e também dos profissionais da saúde, que todos eles estão empenhados no bem comum. E isso é muito importante. Então, com a flexibilização, nós temos que entender que a nossa vida só voltará à normalidade quando, e nós não sabemos quando nós tivermos realmente uma solução para o Covid-19. Enquanto isso, nós temos que estar o tempo todo em alerta. Esse é o Ricardo Lopes, secretário de Saúde da cidade de Socorro, contando para a gente uma experiência que está dando certo no interior de São Paulo, apesar de Bragança Paulista e Atibaia estarem já com a sua UTI em momento crítico. Ele está contando para a gente a experiência de Socorro que tem dado certo e justamente o que o Ricardo está falando para a gente, né, secretário? Que as pessoas estão conscientes e que elas precisam continuar conscientes e esse é o caminho, né, secretário? Não tem jeito. Não tem jeito, Carol. Você falou muito bem. Sua leitura foi perfeita. Nós não temos como mensurar o tempo, né, que estaremos nos cuidando, mas existe uma necessidade. Na verdade, muitos costumes hoje já eram para ter sido adotados há muito tempo, né? Quando nós estamos aí com algum problema respiratório, o uso de máscara ele é muito importante, que as pessoas tenham essa consciência, né, do distanciamento social, muito importante também, e que se todos se protegerem, nós tornaremos essa luta muito mais fácil, não somente com o poder público, mas principalmente com a colaboração da população. Tendo a colaboração da população, o poder público consegue trabalhar de maneira mais eficiente, Carol. E, secretário, aproveitando o gancho que o senhor falou também das questões da cidade turística e tudo mais, toda a região aí, né, é uma região turística, a gente sabe disso. O planejamento, já dá para se pensar, conversando aí com os secretários da região e afins, dá para se pensar em algum planejamento pós-pandemia que a gente não tenha certeza de quando acaba, né? A gente pode ter certeza que vai ficar menos pior do que é hoje, né? Tem algum tipo de planejamento para essa retomada econômica? A gente sabe que os hotéis vão precisar, talvez, fazer algum tipo de promoção para que as pessoas voltem a circular de maneira correta por aí? Existe sim, Carol, existe tanto. Nós estamos nos reunindo também com os empresários, estamos nos reunindo também com a rede de hotelaria para que possamos ter um planejamento. Nós colocamos uma equipe técnica em volta para que todos possam voltar às atividades, né, com uma normalidade, com critérios para que possamos continuar trabalhando. É esse o detalhe. Mas existe a necessidade que todos obedeçam esses critérios. A exemplo disso, como existe a necessidade de que todos, por exemplo, ao você chegar na hotelaria, que exista uma conversa com os clientes que estarão chegando, para que eles não entrem nos hotéis com alguma, vamos colocar de uma maneira mais popular para que as pessoas possam entender, com gripe, algum problema respiratório, que essa triagem, existe a necessidade de uma triagem muito bem feita. Continuaremos com as nossas barreiras sanitárias quando necessário, continuaremos também. O Ricardo Lopes, secretário de Saúde de Socorro, contando como está a cidade e a região ali com relação ao combate à Covid. E, Carol, a gente está justamente mostrando uma cidade que conseguiu, até o momento, segurar ali a propagação da Covid-19, né, Carol? Exatamente. Secretário, você gostaria de deixar mais algum recado para a população aqui do estado e também para os seus munícipes aí de Socorro? Júlio, Carol, eu quero agradecer muito a oportunidade e eu gostaria de deixar um recado para a população de Socorro e para todo o estado. Se todos tivermos consciência da periculosidade do que está acontecendo, das dificuldades que estamos passando hoje, mas se juntos continuarmos trabalhando para que todos possam se proteger, em coisas simples mesmo, de você estar usando máscara, de você estar utilizando álcool em gel, de você não estar perto, de você não estar em áreas aglomeradas, fazendo exatamente o distanciamento social devido, de acordo com cada atividade que você está fazendo, com certeza estaremos vencendo, com certeza. Mas para isso necessitamos da colaboração de todas as entidades, dos empresários, principalmente da população, do poder público, para que possamos vencer. E com certeza nós iremos passar por isso. Ok, esse foi o secretário Ricardo Lopes, secretário de Saúde da cidade de Socorro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, secretário. Eu que agradeço.
boas práticas, né, de secretarias de saúde, e a gente mostra aqui, claro, no Jornal da Rede Alesp. A gente continua as nossas informações. Agora da manhã, Carol, os hospitais privados aqui de São Paulo vão manter os estudos sobre o uso de cloroquina em pacientes, mesmo após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciar que suspendeu o uso da hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas de 100 países. Segundo divulgação feita pela OMS, a interrupção é temporária e foi tomada até a segurança da droga ser reavaliada, já que estudos recentes mostraram que ela não é eficaz contra a Covid-19 e pode aumentar a taxa de mortalidade. Em nota, o Hospital Albert Einstein disse que seu estudo está em fase final e deve ser divulgado nas próximas 3 semanas. O hospital faz parte de uma iniciativa nomeada Coalizão Covid Brasil, desenvolvida em parceria com o Ministério Público para realizar pesquisas com pacientes internados pela doença. E o Hospital Sírio-Libanês também faz parte da Coalizão Covid. Em nota, o hospital afirmou que os testes ainda estão em andamento e os resultados devem ser divulgados dentro de 20 a 25 dias. Esses estudos não serão paralisados. Todos os pacientes do Sírio-Libanês estão em observação e são acompanhados na eventualidade, claro, de qualquer efeito adverso. É todos os esforços, né? Os esforços dos pesquisadores para verificar qual que é o melhor medicamento, para tentar desenvolver uma vacina o quanto antes. E o quanto a gente vê, Carolina, que é importante a comunidade científica em cada país. O quanto os pesquisadores de todas as universidades aqui do Brasil estão debruçados não só nessas questões de vacina, mas também de medicamentos, de ventiladores. A gente traz sempre aqui no Jornal da Rede Alesp pesquisadores para falar de questões específicas, de pesquisas específicas, de ventiladores. Então, é muito importante que as pessoas saibam, né? E esse é o nosso intuito, levar para a população esse serviço, mostrando o quanto a comunidade científica do Brasil está engajada. E a gente continua aqui falando agora da Prefeitura de São Paulo, anunciou que vai iniciar, a partir desta sexta-feira, a testagem para a Covid-19 de todos os 90 mil profissionais da área de saúde contratados pela administração municipal e funcionário de organizações sociais. Antes, os testes eram realizados apenas em profissionais que apresentavam algum sintoma, o que era criticado pelos próprios trabalhadores que estão aí na linha de frente e mais expostos da doença na capital. A avaliação anunciada será a sorológica, conhecida como teste rápido. Ela detecta se o paciente adquiriu anticorpos para o vírus e é feito com uma picada no dedo para a coleta de sangue. Esse tipo de teste serve como auxílio do diagnóstico da Covid-19 e como parâmetro de medição da disseminação da doença em amostras da população. Em profissionais da saúde, é importante para avaliar o afastamento do trabalho, que é como um exemplo, né? No entanto, o teste rápido não tem a finalidade de confirmação. Mesmo que o resultado do teste rápido seja positivo, o paciente não será automaticamente diagnosticado como um caso confirmado. Exatamente. O teste que confirma a infecção pelo vírus no organismo é o RT-PCR, através de rastreamento de material genético. Mais preciso, esse teste é o que entra nas estatísticas de confirmação oficial da Covid-19 aqui no país. E a falta de testes suficientes para amostras maiores da população é um dos fatores que levam à subnotificação da doença e impede a medição correta do avanço da pandemia para a tomada aí de decisões sobre políticas públicas que devem ser tomadas. Antes, o estado de São Paulo só utilizava esse teste, o RT-PCR, para confirmar casos graves, mortes ou profissionais de saúde com sintomas. Os casos leves não eram testados e nem notificados. No dia 15 de maio, o governo anunciou a ampliação em etapas de testes justamente da RT-PCR para alguns casos leves específicos, como pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas e populações vulneráveis. Também foi anunciada, claro, a ampliação desses testes rápidos.
E a gente já vai para a entrevista na ponta da linha. A gente conversa agora com o deputado Tenente Coimbra do PSL. Ele vai nos falar aí sobre a proibição do aumento de impostos para 2020. Bom dia, deputado. Já começo perguntando para o senhor justamente sobre esse projeto de lei complementar que o senhor apresentou aqui na LESP. Bom dia. Bom dia à bancada, a todos que nos escutam. Apresentamos não só esse projeto de lei, como diversas indicações ao governador, ao governo do estado, tendo em vista a falta de poder aquisitivo que teremos pós-pandemia. Então, com esse objetivo, não só dos impostos tradicionais, como as contas de insumo, água, luz, gás, o congelamento das tarifas de pedágios, de balsas, fizemos diversas indicações ao executivo por entender que cada vez mais, pós-pandemia, teremos uma redução do nosso poder econômico e o Estado ele tem que entender. Temos também o entendimento que também vai diminuir a capacitação do Estado em relação a isso, em relação a recursos, mas quem sofre na ponta da linha é o cidadão e temos que sempre olhar por ele. Perfeito. E, deputado, em qual momento está esse PL? Qual que é a tramitação dele agora no momento? Você tem alguma expectativa? Ele precisa passar ainda pelas comissões? Sim, as comissões elas estão travadas, todos os PLs que estão rodando na casa são por regime de urgência. Estamos buscando as assinaturas dos deputados para tentar forçar um regime de urgência à casa. Lembrando que sempre sabemos que o Legislativo não tem competência para atuar em cima, propriamente dito, de recursos, mas isso funciona como uma pressão em cima do Executivo para eles olharem com carinho e com o devido respeito para o cidadão. Já temos a sinalização do presidente da Assembleia que em 1º de junho voltaremos com as nossas comissões, com os nossos debates, tudo isso de forma virtual, mas vamos dar o prosseguimento da casa a alguns projetos de deputados. Eu entendo como esse projeto de suma importância, principalmente para pressionar o governador a tomar alguma medida, porque a população ela perdeu o emprego, a população ela não consegue trabalhar, não consegue trazer recursos para dentro de casa, mas as contas elas continuam vindo. Água, luz, os impostos básicos dos produtos de necessidades individuais. Então, precisa de um olhar diferenciado para uma época que estamos vivendo diferenciada de toda a história. E essa sinalização do presidente Cauê Macris aqui da continuação, da volta das comissões e afins de modo virtual, como o senhor acabou de falar para a gente, nesse momento de alguns PLs, não só do senhor, de outros deputados, quanto é importante para se continuar trabalhando em prol do Estado. Os senhores já fazem as votações no plenário de modo virtual, mas continuar trabalhando para que esses PLs eles saiam dos bastidores, né, deputado? Exato. Todos os deputados têm um anseio, têm suas ideias próprias de tentar ajudar nesse momento de crise, principalmente os menos favorecidos. Então, é importante voltarmos a debater, não só pautar projetos do governo, mas diversos deputados têm projetos extremamente relevantes. E temos projetos também relevantes que são importantes, não são relacionados ao Covid, lógico. Nossa atenção principal precisa ser ao combate a essa guerra, ao combate ao corona, mas ela não para. A gente não pode ficar 3, 4 ou a perder um semestre de legislativo só tratando o Covid, porque temos tempo para tratar de outros assuntos, A competência do deputado era ampla. E cabe sim ao parlamentar, cabe sim à Assembleia levantar, entender a importância, mas entender que precisamos olhar para todo o cenário. Perfeito. E, deputado, você levantou essa questão do trabalho da Assembleia, que não é só direcionada ao Covid, mas nesse momento vocês estão com a expectativa da aprovação de um projetão, que é um compilado de projetos dos deputados, que ele deve passar agora pelas comissões e ser aprovado ainda essa semana. E aí, no decorrer então, vão surgir projetos e outras propostas referente a temas mais específicos ou fugindo um pouco do Covid, é isso? Exato, Esse projeto, o projeto em relação ao Covidão, foi um projeto que é construído por 94 deputados que colocaram emendas. Eu, particularmente, tenho alguns artigos que eu não gostei muito, principalmente relacionado ao transporte, Eu acho que abre
flexibiliza muito, uma categoria, na verdade, as empresas, né, não categoria, as empresas que são recorrentes em alguns problemas judiciais. Mas o projeto no macro, ele é bom, ele é importante. Estamos tentando emendar algumas coisas, suprir alguns artigos que nós não concordamos, mas acredito sim que ele seja pautado, que ele pode ser aprovado ou nessa semana, ou nossa perspectiva é sim, votar os projetos individuais dos deputados que não foram votados dentro de projeto e que tem uma popular, que tem um anseio, que vai fazer efetivamente ajuda num momento tão difícil. Deputado, o senhor atua na Baixada Santista. A gente sabe que a Baixada é uma das regiões que tem sido mais atingida também pela Covid-19 e, consequentemente, a questão econômica aí na Baixada, claro, vai preocupando, né? Até por isso o senhor está falando sempre no pós-pandemia, né? Em dar meios à população que no pós-pandemia consiga se restabelecer economicamente. Eu queria que o senhor falasse da situação da Baixada Santista nesse momento, que nas últimas semanas também recebeu novos leitos de UTI. Por favor. A Baixada Santista é um caso à parte, né? Temos uma população estatisticamente e proporcionalmente idosa, né? Uma grande proporção de pessoas de grupo de risco na Baixada e precisa, sim, de um olhar especial. Mas um olhar especial não significa esse lockdown velado que foi feito. Hoje já temos um prejuízo de 30 mil empregos só na área de comércio da Baixada Santista. Hoje está faltando os insumos básicos na região. E aí, juntamente com um feriado prolongado descabido, que infelizmente foi aprovado pela Casa, que foi indicado pelo senhor governador, que trouxe diversos deputados diversos turistas para a Baixada Santista. E com isso aumentou os índices consideravelmente. Tivemos a notícia essa semana que os índices da Baixada Santista, inclusive, passaram do próprio estado. Hoje, proporcionalmente, na cidade de Santos, a gente tem praticamente a mesma quantidade de infectados que a capital. Então, é um novo sistema para a Baixada Santista. Só que o governador, em suas ações, acabam não ajudando propriamente dito. São testes descabidos, na minha opinião, que prejudicam uma região economicamente que ajuda e muito o estado, que está sendo prejudicado, e ainda traz no feriado diversos turistas, que vai aumentar a demanda. A Baixada Santista não tem a capacidade hospitalar que a capital, mas hoje tem proporcionalmente a mesma quantidade de infectados. Então, está na hora de parar com algumas brigas políticas, isso no macro, né, no executivo, e começar realmente a ter uma gestão eficiente. Porque não adianta você diminuir a frota de transporte público, na semana seguinte você fazer um rodízio absurdo de par ou ímpar, né, que gera uma infecção grande, uma proliferação da doença em massa, que a gente sabe que pode até demorar até 15 dias para aparecer os sintomas, e na semana seguinte já fazer um grande feriadão, onde essas pessoas não ficaram dentro de casa. Elas foram até o litoral, elas foram até o interior e infelizmente ajudaram a disseminar o vírus, hoje numa baixada que já tem quase 90% dos seus leitos ocupados. Então, deputado, o senhor, na sua visão, talvez fosse melhor cada região entender o que é melhor realmente para cada região? Talvez há a possibilidade de ter uma certa flexibilização a partir de junho, que ainda não está confirmada, mas é preciso que cada região se entenda do que no macro? Exatamente. Hoje a gente fala do estado de São Paulo, é uma dimensão de país, muito maior que diversos países. De 645 municípios, temos as mais diversas realidades. Temos municípios que não têm casos de Covid, temos municípios que não têm morte. Por que esse município ele tem que estar trancado? O prefeito ele tem autonomia, deveria ter autonomia suficiente para fazer a gestão individual no seu município. O fato é que trancamos antes da hora, quando começou a disseminação do vírus, quando já nos trancamos, e hoje, chegando próximo ao pico da doença, vamos fazer uma liberação. Então, é tudo fora da contramão. Deveríamos ter proporcionalmente deixado a autonomia com os prefeitos, para proporcionalmente em relação a leitos. Uma cidade que tem 40%, 50% de seus leitos disponíveis de UTI para o combate ao Covid, por que não ter uma flexibilização maior do que uma cidade que está quase chegando à lotação desses leitos? Uma cidade que não tem casos expressivos de Covid, por que não uma liberação maior
em comparação a uma cidade que está tendo diversos casos. Então, tudo isso fez, na minha opinião, de forma burra, né, e não com uma gestão necessária. A crise, acredito, foi crucial, né, para identificarmos alguns gestores, porque é inadmissível nesse ponto, nessa crise, nessa pandemia que, infelizmente, está ceifando vidas, esses gestores estão brincando de fazer política. Temos que olhar para a vida das pessoas e parar de fazer política. Deputado, o senhor tocou nessa questão de cada região fazer o seu tipo de flexibilização ou entender o que é melhor. O senhor também falou de gestores. Claro que todo mundo tem que se preocupar com a Covid-19, com o enfrentamento da Covid, para ela não se propagar ainda mais. Mas, na sua visão, deputado, falta-se pensar no pós-pandemia? Tem que ter um equilíbrio de ações para esse momento e para depois? Exato, a pandemia existe, mas a crise econômica ela é gigantesca. Isso foi o que eu disse na minha fala anterior. Essa crise econômica, se não tiver uma gestão eficiente, a gente vai pagar essa conta durante décadas. Hoje a gente já tem uma perspectiva de redução de mais de 5% do PIB. Então, sofreremos muito, fato, independente de uma boa ou de uma péssima gestão. Mas, infelizmente, com essa péssima gestão, vamos sofrer muito mais. Deputado, do outro lado, claro que os poderes públicos, os gestores públicos têm a sua importância na contenção e afins. Do outro lado, eu queria falar com o senhor do outro lado, da população. Claro que muitos precisam sair para trabalhar e a gente entende as pessoas que precisam sair para trabalhar dentro da sua fala, mas tem muita gente que pode ou poderia ficar em casa e ajudar nessa questão do isolamento. Como é que o senhor vê esse outro lado, esse lado das pessoas, do ir e vir? Não, sem sombra de dúvida, algumas pessoas elas não ajudam, mas hoje a grande massa da sociedade ela precisa trabalhar. Realmente tem algumas pessoas que já têm uma construção, têm uma reserva, que estão conseguindo se manter, muitas estão em casa e muitas acabam abusando, isso é um fato. Mas a grande parcela da população não tem essa construção, não tem essa reserva, está faltando básico. O governo federal ele tenta ajudar com recursos essenciais, mas a gente sabe que é muito pouco, ainda mais para uma cidade e para um estado que tem um alto custo de vida, que é São Paulo, poder se manter. Então, precisamos sim de outra visão. E você tem que olhar o ser humano. Era óbvio que, na teoria, é muito fácil mandar a pessoa ficar dentro de casa. Só que, na prática, a gente sabe que isso não é autossustentável. A pessoa começa com problemas psicológicos, muitos estão com início de depressão. Então, analisar o comportamento humano nessa crise é necessária. Você ter qualquer gestão de pessoas sabe que isso não ia ser sustentável, a pessoa ficar dentro de muito tempo. Ela começa com uma preocupação maior, né? Acredito que isso é uma grande parte da sociedade. Começou com o choque, né? O pânico, depois ele passou para o medo. Então, no começo era uma grande preocupação, mas as pessoas elas estão diminuindo a percepção de preocupação, embora os índices estejam aumentando. Então, isso é comportamento humano. E o gestor ele tem que também saber que tem que mexer com o comportamento humano. Não dá para esperar que todos sejam robôs. Olha, fiquem dentro de casa e as pessoas elas vão ficar dentro de casa. Isso. Nenhum lugar no mundo está acontecendo isso. O brasileiro tem a síndrome do patinho feio muitas vezes. Só no Brasil está essa guerra política, só no Brasil está pedindo flexibilização. Só você olhar em todos os países existe esse debate, porque isso é comportamento humano. Não é autossustentável você ficar 2, 3 meses dentro da própria casa. As pessoas elas começam a pirar, elas têm necessidade de se relacionar, é natural, é do ser humano, é do senso de comunidade. E com isso, elas vão acabar saindo, se expondo, e a política, infelizmente, com essa falta de gestão, não dando a segurança e os cuidados necessários, infelizmente, acaba agravando a crise. Dentro da fala do senhor, deputado, alguns países na Europa já estão em fases de flexibilização, como Espanha, França e outros países. Mas o senhor falou sobre comportamento humano. O senhor acredita que depois disso tudo que a gente está passando, as pessoas serão, de algum modo, diferentes, mais resilientes ou mais preocupadas com o outro? Como é que é a visão do senhor sobre isso?
Eu acredito muito nas pessoas. As pessoas, elas precisam de pessoas. Uma das coisas, se a gente pode falar assim, né, infelizmente, dentro desse cenário infeliz, pelo menos vimos a solidariedade das pessoas, diversas arrecadações de alimentos, doações, pessoas se expondo para levar um alimento para um idoso, ele não tem que se expor para fazer a compra. Então, esse senso de comunidade, essa solidariedade das pessoas, eu acho que foi algo marcante nessa pandemia. E acredito que sim, vai ficar um legado, né, de ajuda mútua. Infelizmente, a gente vai entrar num declínio financeiro, isso é um fato, mas esse legado, senso de comunidade, eu gosto muito dessa palavra, né, de trabalhar e viver em comunidade. Eu acredito que sim, vai sim perpetuar, vai ser uma nova visão. Vamos viver uma nova fase da nossa história. Eu acredito que sim, isso vai ser um legado. Esse foi o deputado Tenente Coimbra, do PSL. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Esse é o deputado Tenente Coimbra conversando com a gente e ele finalizou uma grande frase, né? Viver uma nova fase. É isso que a gente vai viver no pós-pandemia. Por enquanto, a gente está aqui no Jornal da Rede Alesp todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde, trazendo todas as informações de especialista, de parlamentares, como o deputado Tenente Coimbra falou agora com a gente, cada um repercutindo a sua visão desse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, um momento histórico, né? Infelizmente, a gente fala desse jeito, mas é um momento histórico que por gerações vão se falar disso, né, Carolina? Exatamente, é um momento novo, a gente não esperava passar por uma pandemia agora. Na verdade, a gente nunca espera, não está preparado. Por isso, essa mobilização não só aqui em São Paulo, no Brasil, mas no mundo inteiro, como ele disse. Essa mobilização dos pesquisadores, das autoridades, dos especialistas que estão em torno desenvolvendo o mais rápido possível soluções para esse momento que a gente vive agora. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp trazendo informações para vocês e um alerta em relação ao uso de máscaras por crianças menores de 2 anos, consideradas ainda bebês. Um grupo médico japonês constatou que as crianças podem se sufocar. E para evitar esses riscos, a Associação Pediátrica do Japão alertou os pais que as máscaras são perigosas demais para essas crianças pequenas. E os especialistas japoneses afirmaram que as máscaras podem dificultar aí a respiração porque as crianças pequenas têm passagens de ar estreitas ainda, o que aumenta a carga em seus corações. E o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e a Academia Americana de Pediatria também dizem que as crianças de menos de 2 anos não devem usar proteções de tecido no rosto. Então aí fica um alerta. Claro que é importante criançada também se proteger, colocar máscara, mas a gente tem esse alerta que os bebês, eles não têm essa condição de pegar, arrumar a máscara, né? Como criança ali de 4, 5 anos já consegue manusear. Claro que não é para manusear toda hora, mas eles têm esse momento de conseguir melhorar ali a respiração. Então, vamos prestar atenção, criançada aí, os bebês, porque mães, né? Na verdade, os mães e pais prestar atenção aí com os bebês para a questão da máscara. A gente estava falando agora há pouco sobre reabertura. A gente tem uma notícia aqui que shoppings e centros comerciais reabrem hoje no Distrito Federal. Então, com essas novas regras de flexibilização, justamente a gente ouviu agora um deputado falando sobre essas questões de cada região falar e perceber qual é o momento de flexibilizar ou não. O Distrito Federal, nesse momento, a partir de hoje, quarta-feira, começa a reabertura aí de shoppings e centros comerciais. Carolina. Exatamente. E esses estabelecimentos reabrirão em horário restrito, da 1 da tarde até as 9 da noite. Já as áreas de isolamento domiciliar vão continuar fechadas. E a gente segue com informações por aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Carol? E a gente traz também, não pode esquecer, todo dia a gente tem a coletiva do governo do estado aqui na Rede Alesp sendo retransmitida.
a partir do 12h30, talvez hoje entre um pouquinho antes no ar, a partir do meio-dia, a coletiva, porque a grande expectativa é o que, depois de todas essas ações do governo do estado de puxar feriados para esse último final de semana, quais serão as próximas ações nesse momento, Carol? Exatamente. E a gente segue agora com mais uma entrevista com Diogo Medeiros. Ele é gerente médico do Hospital de Transplantes Euroclides de Jesus Zerbini. Ele vai falar agora como que está esse momento na pandemia, como que está a situação dos transplantes. Muito bom dia, Diogo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Diogo, a gente sabe que num momento como esse, né, de pandemia, de contaminação, a gente tem que pensar nos outros cuidados, nos outros doentes, e a questão de transplante é uma questão bem delicada. Eu queria que você falasse para a gente, doutor, como é que estão hoje os transplantes no estado de São Paulo? Se a gente for olhar o cenário hoje do transplante mediante ao Covid, é uma situação muito delicada porque nós temos pacientes que estão em estado grave aguardando por um transplante e que são todos pacientes de risco para a realização de qualquer imunossupressão agora pelo risco de contágio pelo coronavírus. Então, as cirurgias que são consideradas eletivas, exemplos, os transplantes de doador vivo, estão sendo remanejados, os pacientes vão aguardar um tempo maior. A gente percebe uma diminuição também no transplante com doador falecido, mas as atividades de transplante continuam sendo realizadas com o maior cuidado possível para aqueles que estão precisando fazer um transplante nesse momento. E, doutor, como a comunidade médica, né, voltada aos transplantes, está encarando esse momento, né? Foi criado algum protocolo de atendimento? Você disse que os cuidados foram reforçados, né? Como que está essa situação para os funcionários? Não só para os funcionários, mas para os pacientes e potenciais doadores, nós revisamos alguns protocolos, principalmente no que diz respeito à doação de órgãos, onde foi incluído todo um questionário feito junto à família sobre a possibilidade daquele potencial doador ter tido contato com alguém com o coronavírus, para se descartar a possibilidade da doença para a viabilização do órgão para o transplante. Para os funcionários também existe toda a questão de prevenção, de paramento dos EPIs que são utilizados pelos colaboradores. E para as pessoas que vão receber o transplante, dentro do possível, a gente também vem fazendo teste rápido para ver se o potencial pessoa que vai receber, essa pessoa que está na fila, pode ter naquele momento o vírus do coronavírus, porque se ele tiver com a doença em atividade, aumenta muito em risco dessa pessoa ter complicações no pós-operatório, e isso as equipes estão levando em consideração para a efetivação do transplante. E com relação ao armazenamento aí dos órgãos, para quem não entende, né, como funciona essa questão do transplante, quando sai de um doador para o receptor, esse transporte pode ter algum tipo de contaminação? Não? Se sim, quais os cuidados que se toma? Não, o transporte não pode ter, não existe risco de contaminação no transporte, porque já existe todo um regimento de como é feito a manipulação do órgão e a conservação do órgão para que se evite qualquer infecção, seja por vírus, por bactéria, por fungo. Então, já não existia antes esse risco e continua não havendo esse risco de contaminação durante o transporte do órgão para transplante. E, doutor Diogo, você disse que a Covid pode desencadear, né, complicações nesse pós-operatório, né? Tanto quem recebe o transplante, no caso de doadores vivos, e de quem cede algum órgão, eles são considerados grupo de risco depois de feito esse transplante? Todo paciente transplantado, ele é considerado de grupo de risco, todos eles, porque são pacientes imunossuprimidos, já desde antes da realização do transplante, eles já eram imunossuprimidos ou imunodeprimidos, e após o transplante também continuam nessa condição.
Então, todas as unidades que fazem transplante ou que cuidam do pós-operatório de um paciente transplantado têm os seus cuidados no ambulatório, da triagem. Se tiver alguém, por exemplo, eu trabalho no Hospital de Transplante do Estado. Todo paciente que entra no hospital hoje, ele passa por uma triagem. Se ele tiver algum sinal, algum sintoma de síndrome gripal, ele é direcionado para um atendimento em um local reservado para evitar que corra o risco de disseminação da doença dentro da unidade hospitalar, uma vez que a maior parte dos pacientes atendidos aqui são pacientes de grupo de risco. Então, uma série de cuidados, uma série de medidas estão sendo tomadas e efetivadas e realizadas para evitar qualquer contaminação ou qualquer transmissibilidade dentro do hospital, que não tem como parar suas atividades, porque são atividades essenciais. O cuidado de pacientes transplantados ou pacientes oncológicos que estão em quimioterapia, que também influenciam nesse período dentro das unidades hospitalares, vivem a mesma condição de risco. E, doutor Diogo, da projeção do que se teria de transplante nesse momento do ano para o que realmente está acontecendo, teve alguma diminuição? Não? Vocês continuam dentro, entre aspas, da normalidade do dia a dia do hospital? Só para a gente entender como é que está a dinâmica aí. Dentro do hospital, a gente mantém toda a dinâmica habitual, tá? Pacientes transplantados, e aí, como você está perguntando sobre o hospital, nós tratamos pacientes basicamente oncológicos dentro do hospital de transplantes e pacientes em lista ou em período pós-transplante. Como nós entendemos que, por exemplo, um paciente em quimioterapia, ele não tem como ser suspensa essa quimioterapia, porque existe risco de óbito pela falta da quimioterapia, então não tem como paralisar a quimioterapia. A gente entende que um paciente que precisa de um transplante, se ele não realizar o transplante, ele pode morrer. Então, apesar de todos os cuidados, a gente está mantendo a atividade. Cirurgias que podem ser postergadas, que são consideradas eletivas, dentro da condição de cada um, se são pacientes que às vezes têm maior comorbidade e que às vezes reagendar uma cirurgia para daqui a 1 mês ou 2 não vai trazer nenhum malefício para essa pessoa, dentro da possibilidade para essa pessoa a gente faz o reagendamento. Mas aqueles que não têm como esperar, porque o risco de evolução da doença é maior do que o risco dele se contaminar por coronavírus nesse momento, a gente está optando por fazer esses procedimentos pelo risco que essas pessoas possuem. Então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis e continuamos fazendo o atendimento dentro do hospital de todos aqueles que precisam. Perfeito, doutor Diogo. Muito importante, né, essa questão, né, fazer uma análise detalhada do caso dos pacientes, enfim, para não pôr em risco a vida deles também, dos próprios funcionários. Mas é como você disse, né, quando há necessidade de realmente de fazer esse transplante ou uma cirurgia que não é eletiva, continuar fazendo esses procedimentos, as pessoas que estão com câncer, continuar o tratamento, isso é muito importante, né, doutor? Isso para alertar a população, né? Não deixar de ir ao médico nesses casos, né? Sim, sem dúvida alguma. Acho que a oportunidade que vocês estão dando agora de alertar a população de que, apesar de nós entendemos que é importante o distanciamento social, é importante as pessoas se cuidarem, existem outras doenças que são tão graves ou mais graves, no caso do câncer, por exemplo, que não pode ser interrompido o tratamento, porque pode levar ao óbito por falta de tratamento. Então, aquelas patologias que não dão para postergar o tratamento, é importante que as pessoas mantenham a continuidade, é importante que outras patologias que as pessoas, de repente, podem estar passando mal em casa, que não fiquem passando mal em casa com receio de que, de repente, pode ser contaminado na rua e, de repente, chegar no hospital numa situação mais grave. Estou dando um exemplo, eu vou exemplificar um infarto, por exemplo, né? Nós já tivemos, não aqui no hospital, mas a gente já teve notícias de outras unidades que o paciente só procurou o hospital 2 dias após o início dos sintomas de infarto. E quando chegou no hospital não tinha muito mais o que fazer. Então, apesar de todo o alerta importante da questão do distanciamento social,
é importante as pessoas não deixarem de procurar atendimento médico no momento de necessidade. Isso que o senhor falou, doutor Diogo, tanto a oportunidade do senhor falar sobre essas questões aqui, porque essa é a nosso DNA, né, de prestar serviço para quem está ouvindo a gente, quanto é importante o que o senhor falou, não deixar de procurar ajuda médica quando você está percebendo que você não está bem, porque às vezes as pessoas ficam, o que o senhor acabou de falar, com receio, né, de tudo isso que está acontecendo, mas não pode esquecer que você precisa cuidar da saúde. Então, muito importante a sua fala, doutor. Eu acho que tem um recado que é muito importante a gente deixar para todos aqui, apesar do receio de todos com essa doença que, infelizmente, a gente ainda não sabe como vai se dar o tratamento, quando a gente vai conseguir uma vacina, as pessoas precisam se cuidar. Outras doenças não vamos deixar de tratar quando necessário. Então, os pacientes oncológicos, os pacientes transplantados não podem faltar às suas consultas, não podem faltar à sua quimioterapia. O paciente que precisa ser operado com brevidade vai ser agendado a cirurgia e vai ser operado. E aquele que está em casa e começa a passar mal, não importa qual o motivo dele estar passando mal, que não fique em casa, que procure um atendimento médico, porque o postergar a ida ao médico, ao hospital, pode, infelizmente, resultar em complicações piores do que se procurasse no início dos sintomas. Então, apesar de todo o distanciamento social, acho que é importante alertar as pessoas de não deixarem de procurar um hospital se estiverem sentindo algum sintoma de maior gravidade. Perfeito, doutor Diogo Medeiros, gerente médico aí do Hospital Euríclides Jesus Zerbini de transplante. Obrigada pela contribuição do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom trabalho a todos. Bom, esse foi o Diogo, né, Julie, trazendo um assunto tão importante e alertando, então, os pacientes com outras comorbidades para não deixar de fazer as suas avaliações, as suas consultas, né? É importante manter o tratamento. Isso é o mais importante. Então, se sentiu alguma coisa e não está passando, precisa buscar um atendimento médico especializado. E o inverno começa no dia 20 de junho, mais ou menos, porque hoje está frio aqui na capital, né? Verdade. Está bem friozinho, mas o frio já chegou aí. Nessa semana, a capital paulista registrou as menores temperaturas do ano até agora. É verdade, eu estou com frio aqui. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ontem os termômetros marcaram 10,9 graus Celsius no Mirante de Santana, na zona norte aqui da cidade. Na última segunda-feira, a mínima foi de 11,1 graus Celsius. E o INMET é quem faz justamente essa medição oficial da temperatura. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo tem outros pontos de medição e registrou temperaturas ainda mais baixas. 4,6 graus Celsius em Engenheiro Marcilac, no extremo da zona sul aqui da capital paulista. Gente, 4,5 graus. É muito frio. Eu sou frienta, né? Eu também sou friorenta, não tem jeito. E a média da temperatura mínima, segundo o CGE, foi de 9,9 graus. E a expectativa do Centro de Emergências é que os próximos dias batam novos recordes de temperatura mínima. Então já sabe, tira o casaco ali do fundo do armário, um cobertor, porque vai estar frio. Hoje, de acordo com o CGE, o sol predomina na capital paulista, mas a temperatura continua praticamente estável. A mínima será de 9 graus. Peguei esse 9 graus lá no ABC Paulista, que eu sou de lá. E a máxima não deve passar de 20 graus Celsius. É aquele famoso, lá fora, a gente está vendo que tem um sol, mas é aquele sol gelado, né? Que engana todo mundo, né, Carol? Exatamente. Só esquenta quando a gente está ali nele por um bom tempo, né? Porque o vento também ajuda a diminuir a sensação e diminuir a temperatura, né? E agora a gente vai falar com os nossos repórteres, começando o giro dos repórteres aqui da Rede Alesp, com ele, Sérgio Everton. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Eu já pergunto, você está com frio, está bem protegido para não pegar um resfriado? Claro, né? Bom dia, meninas, bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes aqui da nossa Rede Alesp. Eu estou ouvindo o comentário de vocês, realmente, olha, está frio mesmo. E eu sou carioca, né? Imagina, eu sinto pouco frio, né? Super feliz em estar em São Paulo nesse momento. Não vou falar da idade não, tá, Julie? Não tem nada a ver. Porque o velhinho tem mais para, né? De jeito nenhum. Mas eu sinto, eu sou mais, vamos dizer assim, friorento nos pés e nas mãos. É impressionante.
No corpo, quase que nada, assim, tanto não. Mas tá frio, meu amigo. Você falou, né? Nem chegou o inverno ainda e já tá assim, imagina. 4 graus, né? Você falou lá em São Bernardo, é isso? Não, em São Bernardo estava 9 a hora que eu saí em São 9. Bernardo. Lá no extremo sul, da Zona Sul, estava 4,5 graus. Haja mão e pé, né? Não, eu morro, né? Desse jeito eu morro de frio, né? Para, pelo amor de Deus. Não Mas morra é de isso frio, mesmo, mas né? traga informações para nós. E a Carol também, que ela falou, né? Friorenta pra caramba. Sou. Né? Não adianta. Eu também, viu, querida? Não tem jeito. Vamos lá. Vamos às notícias aqui. Ó. Olha, eu vou falar agora aqui de uma plataforma. É um mapa, viu, Julie, meninas? É o mapa da plataforma que classifica aí regiões por níveis de risco da contaminação aí do coronavírus. Uma ideia fantástica, né? Ele mostra a contaminação por regiões e bairros, e ruas também, né? Bairros e ruas. É um troço impressionante. É que não dá para eu mostrar para vocês esse mapa aqui agora, mas é bom falar disso. Essa plataforma chama Juntos contra o Covid. Eu queria poder mostrar o mapa aqui, mas de uma outra hora eu mostro esse mapa aqui. Não dá para mostrar agora. Mas é uma plataforma muito legal. Ela promete aí ser mais uma ferramenta, né, para ajudar aí a mapear essa pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus aqui no Brasil. O mapa online ele foi criado no mês de março, né, 2, 3 meses atrás, e funciona de uma forma aí bem colaborativa, viu, Julie e Carol? Nele é possível consultar o risco de contaminação, como eu disse há pouco, por bairros até ruas das cidades brasileiras. A ferramenta, esse projeto, ele foi encabeçado, veja bem, né, por estudantes. Olha como é que os estudantes estão bem afiados aí, né? Estudantes de medicina lá da Universidade do Paraná, em Curitiba. Essa plataforma, como eu disse, ela é colaborativa, então ela já havia recebido, desde quando foi, né, criado esse mapa, 48 mil contribuições, né? Olha que coisa legal, de contribuir, né, para que se saiba Sérgio Everton. nas ruas, nos bairros, né? Oi. Não, eu achei que você tivesse parado de falar, Sérgio. Mas só dando uma dica, se você colocar no Google o que você falou, Juntos contra a Covid, abre já o mapa. E a gente está vendo aqui. Isso, exatamente. E eu tô olhando aqui o mapa, justamente. E ali muito legal, no né? litoral está ali a alta probabilidade. A gente vê aqui em todo o estado de São Paulo. Então, jogando ali no Google, a gente consegue mostrar. Não sei se a gente... Acho que não vai dar também para mostrar aqui. Ah, dá sim, olha lá. Mostrando. Deu, olha, Deu, a gente está vendo aqui. Mostra exatamente os pontos, né? E legal, Sérgio, essa iniciativa, porque você falou que foram estudantes lá do Paraná. E aí são dados do Brasil todo, né? Como a gente consegue ver aqui. Não, pega o Brasil todo. São dados pelo Brasil inteiro. Essa ferramenta, inclusive, né, ela é gratuita e é usada, e eles usam dados, né, coletados aí por formulários para mapear a incidência da pandemia nas regiões. Quem acessar aí essa plataforma, ou quem acessa, né, pode responder perguntas simples, viu, Julie e Carol? Bem simples, como o seu estado de saúde, né? Olha só que legal. E se você teve contato não, com pessoas infectadas ou que fizeram viagens recentes, né, para fora do país. Então, são informações, né, que são muito prestativas nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia. Oi. Aproveitando que você está falando, a galera aqui da imagem, Dani, os meninos aqui da edição, todo mundo mandando muito bem aqui no Jornal da Rede Alesp. A Dani colocou no ar aqui para a gente agora, mostrando o mapa justamente da região aqui da Alesp. O quanto as ruas no entorno, se tem ali os pontinhos azuis com baixo índice. Não, a gente vê um pontinho, uns 3, 4, 5, que eu consigo visualizar aqui, de alto. Então, assim, sensacional essa informação que você trouxe para a gente dessa plataforma, está falando para a gente. E agradecendo aqui a nossa equipe aqui da Rede Alesp, que olha só, você começou a falar, eles já colocaram no ar, mostrando o quanto todo mundo aqui está empenhado na melhor informação. Pô, que bom, sensacional, Sérgio. A Dani está mexendo aí na plataforma, mostrando aqui para a gente. Pô, que bom, né? Você vê que contribuição, né, esses alunos aí dessa faculdade lá de Curitiba estão dando aí para o país, né? Quer dizer, você consegue ver, né, o mapa mostra exatamente os pontos, né? Então, você pode ter
mais cuidado com tudo isso, né? Se proteger mais. É uma iniciativa maravilhosa. Esses estudantes aqui no Brasil, né, a gente não perde nada para as universidades lá de fora, dos Estados Unidos, né? Se fala assim, mas tem as faculdades, universidades americanas são as melhores. Não, gente, a gente tem, né, um potencial tão grande nas nossas faculdades, né, dos nossos alunos de universidades, que é impressionante. Está aí, está aí o exemplo, né? Criar esse mapa, né, para mostrar os pontos, né, que é uma coisa complicada, não é fácil não. Sim. Entendeu? Pegar o mapa do Brasil inteiro, né, para mostrar os pontos onde esse vírus, o coronavírus, pode estar, entendeu? E você poder ter condições de se afastar disso, né, de ter condições de se cuidar, de se proteger. E a gente... Uma outra notícia que eu... Oi. Só puxando aí o último gancho, né, sobre essa plataforma, a gente vê o quanto o uso da tecnologia nesse momento é essencial, o quanto a comunidade científica do Brasil está empenhada. E eu preciso fazer 2 ressalvas. Quem colocou no ar essas imagens para a gente acredita. Foi a Daniela e o Roberto Claro. Dias, nossos 2 operadores aí que colocam tudo no ar aqui. Então, parabéns para eles aí, que bom. Né? Não, muito importante, né? Hoje a gente vive, tanto que a gente hoje está trabalhando mais, aí tudo é tecnologia, a gente tem que se adaptar a tudo isso, né, Julie? Não tem outro jeito. Né? O país, claro, depois, pós-pandemia, entendeu? Não vai ser mais o mesmo, nem o país, nem o mundo, entendeu? Então, essa tecnologia, né, vai estar cada vez mais presente com a gente no nosso dia a dia. Né? Tá bom? Olha, uma outra notícia ótima aqui, né? O governo de São Paulo recebeu 333 respiradores que vão ser utilizados aí no tratamento de pacientes com coronavírus, né, internados em unidades de terapia intensiva e que necessitam da ventilação mecânica. Os novos aparelhos, 133 que vieram da China e 200 da Turquia, permitirão a abertura, né, que bom, maravilha isso, essa notícia, de novos leitos de UTI em todo, maravilha que eu digo assim, né, nessa situação de leitos que a gente está... Né, Para ajudar a nossa infraestrutura, né? Exato, não, a gente está numa porcentagem, está praticamente 90 e tantos % já em vários locais aqui do estado de São Paulo, sem leitos, né, para poder atender todo esse pessoal que está tendo aí o coronavírus, pegando o coronavírus, precisando de respiradores, entende? Isso é uma ótima notícia aqui para o Brasil. Esse lote que veio da China faz parte de uma compra, viu, de 1.280 respiradores que deve chegar aqui até meados de junho. Lá da Turquia, isso vindo da China. Da Turquia, desembarcaram os respiradores de uma compra de 1.500 unidades, que também vão ser entregues aí até o mês que vem. E esses respiradores, olha, viu, Júlio, eles são decisivos, Carol, no processo da ampliação dos leitos, como eu estava dizendo agora, no tratamento de pacientes da Covid. O governo do estado de São Paulo, né, agiu aí rapidamente, adquirindo esses equipamentos em tempo hábil para a assistência da população, né? E o Ministério, a Secretaria de Estado da Saúde, também recebeu, nesta semana, 150 ventiladores de transporte do Ministério da Saúde. Vou dizer o que é, né, esses ventiladores de transporte. Esses modelos de respiradores, eles são utilizados para transporte de pacientes, né, entre serviços de saúde ou também para transportá-los entre diferentes setores do mesmo hospital. Os aparelhos do governo federal estão sendo distribuídos para a Prefeitura da capital e também para os hospitais da rede estadual. Eles também serão usados para equipar as ambulâncias, ou seja, esses respiradores são usados também, né, no trajeto da ambulância com o paciente se dirigindo, indo para o hospital. O governo de São Paulo também espera aí receber outros 450 aparelhos, né, da esfera federal que poderiam aí ser utilizados, claro, na abertura de novos leitos. Isso é muito importante, né, aqui para o estado de São Paulo, essa falta de respiradores que a gente tem, né, encontrado, não só aqui, como em outros lugares também, não é só no Brasil, né? É complicado isso, ter esses respiradores. Então, chegando aqui para o Brasil, já é, né, uma grande contribuição para as pessoas que estão internadas aí e os respiradores cada vez mais em falta, né? Parabéns aí à China e à Turquia que estão enviando esses respiradores aqui para o Brasil. Uma outra notícia aqui, eu quero falar sobre uma outra doença. A gente fala de coronavírus, né, Julie e Carol? O coronavírus, mas você tem outras doenças, né, paralelas a isso, esse vírus, como a tuberculose, né, como o sarampo, né, que é complicado também.
devido ao coronavírus, esse aumento dessas doenças pode até aumentar, né? No caso, porque você fica impedido de tomar, por exemplo, a vacina do sarampo, que são 2 vacinas, até pelo medo, né, Julie, de sair de casa para tomar essa vacina. Isso acaba acarretando um problema muito grave, segundo a OMS, que disse que nesse tempo de período aí dessa pandemia, né, o sarampo pode crescer muito, né, porque as pessoas acabam tendo receio, né, estão receosas de sair de casa para tomar a vacina do sarampo. Isso é muito importante. O mesmo acontece aí com a tuberculose, né? Portadores de tuberculose. A coordenadora aqui do Departamento de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória do Ministério da Saúde, ela disse que a pandemia do coronavírus está provocando um recuo, tá vendo, da capacidade de diagnóstico da tuberculose no Brasil, porque as pessoas estão temerosas, né, por causa do coronavírus. Segundo ela, houve, viu, Julie, Carol, uma redução, olha só, de 40% na aplicação de testes laboratoriais para o diagnóstico da tuberculose entre o mês de março e abril de 2020. Quer dizer, veja só o que eu acabei de falar, né? As pessoas estão temerosas em sair de casa, né, saírem de casa para poder se vacinar, entendeu? Como a tuberculose, como o caso do sarampo que eu citei agora. Então é complicado, gente. Paralelo ao coronavírus, a esse vírus, a gente tem outras doenças. A gente não pode esquecer disso também. Né? Exatamente. Mas o que eu posso falar é que as pessoas também, né, tenham um pouco de consciência em relação ao que está sendo tratado, né, do coronavírus. Você pode ir tomar a vacina protegido, né? Se você tiver protegido, não tem problema nenhum. Só que as pessoas têm medo, né? Não adianta. As pessoas ficam receosas, como eu estou falando aí, né, de sair de casa para tomar a vacina. Mas é muito importante a dose da vacina, né, da vacina do sarampo. São 2 vacinas que você tem que tomar, porque o sarampo mata também, né? E a tuberculose também. Então a gente tem que ficar ligado nisso, tem que ficar atento, né, a tudo isso. Não é só o coronavírus, existem outras doenças paralelas, né? E, isso Sérgio, é muito importante. A gente acabou Oi. de conversar com o Diogo, né, gerente aqui do hospital, referente aos transplantes, e ele sinalizou isso muito bem para a gente também, como você vem reforçando, né? Pessoas que estão em tratamento ou que precisam tomar vacina, não fiquem receosas de sair de casa, tomando os cuidados específicos, usando a proteção facial. É muito importante continuar fazendo essas consultas e deixar também a caderneta de vacinação em dia, né, Sérgio? Olha, tem razão, né? Tem razão. É o medo, né? O receio da pessoa, né? Já está complicado, tá? De estar cumprindo uma quarentena e de repente você sai, né, para se tratar de uma outra doença que não tem nada a ver com o vírus, com o coronavírus, como o sarampo, né? Sim. E você fala, eu vou sair, de repente eu posso me contaminar com o coronavírus, mas também não é bem assim. Eu sei que há o receio, tudo, mas com certeza o hospital ali vai estar preparado, né? O posto de saúde, né, tem que estar preparado para receber essas pessoas para se vacinarem, né? É muito importante a vacina, porque se não tomar a vacina, a OMS já divulgou, né? Nós vamos ter mortes aí pelo sarampo muito grandes, vai aumentar o número de mortos, né, do último surto do sarampo que teve aí no mundo. Então, é importante a vacina, né? Pra você ter uma ideia aqui, olha, o empobrecimento da população desde 2014 também leva ao aumento aí, dos casos de tuberculose, e que medidas de mitigação da pobreza são necessárias no combate a essa doença. Segundo a gente sabe aqui, as informações deles aqui da Secretaria, de cada 4 pacientes com tuberculose, né, um é fumante. No Brasil, os fumantes se concentram, claro, nas classes mais baixas, segundo informações deles, né? O presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia, o Frederico Leon Fernandes, ele reiterou que a sobrecarga no sistema de saúde por conta da pandemia, tá vendo? É o que eu estou falando, né? A sobrecarga também da pandemia do coronavírus pode atrasar aí o diagnóstico da tuberculose, que gerou, olha só, 1,5 milhão de óbitos no mundo no ano passado. Olha o número. A gente fala do vírus que mata, né, tudo isso, vários vírus como a gripe espanhola, né, a gripe influenza, HN1, enfim. Mas olha só, 1,5 milhão de óbitos no mundo no ano passado por causa
da tuberculose, 1,5 milhão de mortes, né, sendo a doença infecciosa que mais mata no mundo. Está aí. No Brasil, são registradas por ano cerca de 4,5 mil mortes pela doença. É muita coisa. A gente vem aí, né, falando dos números de mortos por causa da Covid, né, número de pessoas infectadas. A gente não pode esquecer, né, que essas outras doenças também matam, e matam muito. Né? O infarto, por exemplo, também mata muito, né, aqui no Brasil. Então, são doenças que a gente não pode, né, deixar de lado, que, né, por esse temor, por esse medo todo do coronavírus. Claro, né, que a gente tem que, né, se prevenir, tem que ter medo, óbvio, vírus é uma coisa que pega em tudo quanto é lugar, pelo ar, por tudo. Ontem, inclusive, eu entrevistei um médico, né, neurologista, falando sobre o vírus, né, em pessoas que têm problemas, né, neurológicos, entende, que afeta, né, o cérebro, enfim. Ele falou, olha, não tem jeito. Ele falou, o que ele disse foi o seguinte, Sérgio, não tem, vírus é vírus, entendeu? Ele vai pegar, seja pelo ar, seja por contato, seja, não adianta, entendeu? Então, as pessoas precisam estar ligadas com isso. Mesmo uma simples gripe, como ele disse, entendeu? Pode matar, sim. Pode matar. Sérgio, então, quer dizer, não tem o que... Oi. Eu quero aproveitar o seu gancho aí para a gente ir finalizando a sua participação. Você falou que ontem entrevistou um neurologista. A gente fala do DNA aqui da Rede Alesp, que é de levar informação não só durante essas 5 horas de jornal diário, mas também durante toda a programação. Nós temos outros programas, tanto ao vivo, gravados, como a Alesp Conecta, como Conexão Legislativa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O Alesp Conecta traz esses outros temas, né, especialistas, para aprofundar no assunto. E a gente tem também o Conexão Legislativa, que é uma nova programação da Rede Alesp. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que é o Conexão Legislativa. Olha, é muito bom fazer esse programa, porque, né, aborda muitos assuntos aí, principalmente com os deputados, que são com os deputados, né, secretários de saúde, enfim, prefeituras. É um programa que aborda os assuntos do dia a dia e do governo, né? Principalmente, por exemplo, como hoje, né, o governador Dória vai falar, né, todos os dias ele tem essa coletiva, isso é muito importante. Então, são informações, né, de parlamentares, secretários, né, que trazem, como é que eu posso dizer? Eles contribuem muito, né, para que o povo, a população, as pessoas saibam do que vem acontecendo na sua cidade, né, no seu estado, aqui no estado de São Paulo, nas cidades, porque os secretários também participam, não são só os deputados, né, e nem são só os deputados da casa, né, deputados aqui da Assembleia Legislativa, aí da Assembleia Legislativa. Então, é muito importante. Já o Alesp Conecta aborda assuntos gerais, né, em relação, claro, a gente hoje tem debatido muito sobre o coronavírus, mas são assuntos também diversos, com profissionais de diversas áreas, como o neurologista, né, que eu entrevistei ontem. Então, é muito importante, entendeu? A Assembleia, a TV está de parabéns, né, com esses 2 programas, isso é muito importante para São Paulo, né, para o estado, para as cidades, para o interior, que a gente tem o sinal que vai também aqui para o interior, para os interiores aqui de São Paulo. Então, são os 2 programas que vieram mesmo a calhar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia. Obrigada, Sérgio Everton. Obrigada pela sua contribuição, da gente falar um pouquinho também da programação, da nova programação da Rede Alesp. Valeu, Sérgio. Até amanhã. Tá, bom dia aí a vocês. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima vez. Tchau. Até mais. E eu falei disso porque ali atrás do Sérgio, tá ali marcadinho os programas que ele tem que gravar, todos os nossos repórteres gravando Conexão Legislativa, Alesp Conecta. Temos também 2 programas ao vivo todos os dias, o Tribuna Virtual, que hoje será apresentado pela Carolina, travei a língua, Carolina, e depois o Ideias e Debates, que é um momento justamente de debate, todos os dias também no Jornal da Rede Alesp. Então, informação é o que não falta aqui na Rede Alesp, Carolina. Exatamente, Julie. E o Sérgio Everton trouxe muitas informações, então, recapitulando, ele falou da plataforma Juntos contra o Covid,
que mostra os índices, até mesmo aqui nas ruas de São Paulo, nas ruas, bairros. Ele falou da previsão de pelo menos 2.500 respiradores que devem chegar no próximo mês e também da questão da tuberculose, das outras enfermidades, sarampos, que devem continuar sendo tratadas e levadas a sério mesmo no tempo agora de pandemia. Não é mesmo, Julie? E agora, então, a gente faz um resumo do que ouvimos até agora por aqui, né? Nesse primeiro bloco. Os hospitais privados de São Paulo vão manter os estudos sobre o uso de cloroquina em pacientes, mesmo após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciar que suspendeu o uso da hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas de 100 países. Segundo divulgação feita pela OMS, a interrupção é temporária e foi tomada até que a segurança da droga seja reavaliada, já que estudos recentes mostraram que ela não é eficaz contra a Covid-19 e pode aumentar aí a taxa de mortalidade. Exatamente. E esse foi o nosso primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp, informando tudo que você precisa saber sobre a pandemia da Covid-19, as informações aqui de São Paulo, do Brasil e do mundo. E vamos agora a um rápido intervalo, né, Júlia? A gente volta já com mais informação. Jornal da Rede Alesp.